Voltamos com o Horizonte Debate e hoje falamos sobre o polêmico projeto da Escola Sem Partido. Professor Paulo, no final do último bloco, Diego e o Dr. Miguel Najib haviam colocado de cenários de neutralidade. Você acha possível a execução disso? O ponto de partida, tanto do Diego quanto do professor, do advogado, é um ponto de vista falacioso. É uma falácia. Porque a modernidade que inaugura a escola, inaugura a república, inaugura a democracia liberal, instaura aquilo que a gente conhece e convive cotidianamente com uma sociedade moderna, ela parte do pressuposto de que nenhuma liberdade de expressão ela é sem limites ou ela é incapaz de se vincular ao sentido ético que a sociedade coloca. Ao contrário, a função da escola, e para isso a escola moderna foi criada, foi para que as pessoas se preparassem para o mundo público. E preparar-se para o mundo público é discutir o público, é discutir aquilo que atravessa a experiência pública. Eu fui professor de História há 18 anos de educação básica. Os livros didáticos, a experiência da sala de aula, aquilo que se diz na sala de aula, não é unilateral, não aborda apenas um aspecto, não é doutrinação. A gente trabalha conteúdos pedagógicos, conteúdos que são abordados pelos princípios curriculares nacionais, que estão previstos nos princípios curriculares nacionais, que são adotados pela escola. Então, na escola, diretores, os demais profissionais da escola e os pais podem palpitar, alterar, produzir efeitos nessa posição curricular. E, na prática, o currículo ele se experiencia em sala de aula. Os alunos não são sujeitos passivos, nem o professor é detentor do conhecimento. As informações circulam o tempo inteiro. Com a internet, então, os meninos têm acesso a milhares de informações. Diego, Então, é uma falácia acreditar que esse ambiente é neutro. E a ideia de que a escola sem partido parte, o princípio dela é errôneo, é falso, porque desconhece a escola, desconhece a sociedade que a gente vive. Eu queria fechar dizendo que uma sociedade em que exige cada vez mais escola, você pensa bem, quase todos os dias, as prefeituras, as câmaras, as assembleias, os congressos enviam para a escola a necessidade da escola trabalhar com prevenção à gravidez, prevenção à droga, prevenção à violência, acidente de trânsito, economia popular. Tudo isso são questões que interessam ao mundo social. Isso exige crítica, isso exige potencializar pensamento investigativo. Centrar isso no socialismo, comunismo, capitalismo é reduzir o debate social a um item do conteúdo de história que, sinceramente, ocupa 2, 3, 4 aulas em um dos períodos do ano. Nenhum professor faz da sua sala de aula um lugar de doutrinamento, porque não é isso, a escola não é para isso. A escola tem milhares de questões que perpassam a vida dos alunos, a vida dos professores, que perpassam a vida da comunidade, que operam o currículo que está proposto, que está colocado em ação. Sim, eu quero fazer uma ponderação. Efetivamente, nem eu, nem os que defendem a escola sem partido afirmam que em todas as aulas, todos os professores fazem doutrinação. Isto tem que ser dito. Evidentemente que existem muitos professores que fazem muito bem seu trabalho, mas existe sim uma inquietação, uma inconformidade de uma parte da sociedade ao respeito de como a educação está sendo feita. E isto está provado no boom que houve na consulta do Senado ao respeito da Câmara, ao respeito do projeto de lei de escola sem partido. Se este não for um questionamento que apelara à sociedade, se simplesmente for uma falácia, como o senhor falou, se isto não operara na vida prática dos pais de família, dos alunos, aquilo não hubiera acontecido. Não estivera havendo o debate sadio, a meu ver, que quebra a hegemonia de um só lado, e uno diria que há dois lados. Deveria de haver. Qual lado que é existe, hegemônico? professor, temos que ser honestos e reconhecer que existe na formação dos profissionais uma tendência hegemônica à esquerda.
E eu não me coloco contra a esquerda necessariamente. O que é esquerda para o senhor? Deve de haver um pluralismo de ideias. O que é esquerda para o senhor, homem? Evidentemente... É o socialismo, é o comunismo, é Karl Marx? É todo o arcabouço de conceitos ideológicos nascidos precisamente do marxismo. Então, nós não podemos colocar e fechar os olhos a uma realidade que existe. Este exemplo que colocaste do professor que chega com a camisa com uma mensagem política, ideológica, é fato. É um fato. Olha, se o professor chegar com uma camiseta de Coca-Cola, tem uma mensagem ideológica. Ok. Se eu chegar com a blusa da Lacoste, que é o tal do jacarezinho, tem uma mensagem ideológica. Se eu chegar com a camisa escrito Jesus Cristo, tudo tem mensagens. Professor, a vida produz discurso. Professor, não vamos fazer uma caricatura do fato. Não, o senhor está caricaturando a esquerda. Desculpe, mas não. Por favor. O mesmo que faria contra a esquerda, eu faria contra a direita. Precisamente o que é necessário na sala de aula é que haja uma equidade na forma que se coloca nos conteúdos. E às vezes não são só dois lados. Há uma variedade, uma pluralidade de faces, de facetas que têm que ser colocadas. Vou colocar um exemplo da escola em que estudam minhas filhas. Eu tenho filhos no ensino infantil, no ensino médio, neste momento, e no ensino fundamental. Alguns na escola privada, outros na escola pública. No ensino médio, uma das minhas filhas com o professor de português estão realizando debates. Ok. Só que o professor de português não só se coloca como um mediador do debate. Ele orienta o debate. Ele impõe a conclusão do debate. Isto me parece que viola precisamente o desejo de gerar uma consciência crítica no aluno. Isso é muito mais o problema pedagógico do que ideológico. É como ele conduz o debate. Se o senhor vê os Qual temas o conteúdo que são... do debate? Por exemplo, estão sendo colocados Quais no são? debate. Os alunos colocam temas. E o professor é quem escolhe o tema. Os alunos colocam o tema, por exemplo, que aconteceu algumas semanas atrás, antes do feriado, da qualidade na educação e da falta de recursos na educação. Um outro aluno colocou o tema das meninas usar ou não usar minissaia. Outro aluno colocou o tema, por exemplo, da violência do muçulmana, etc. Outro das migrações. Foi o professor que colocou, impôs para os alunos o tema das minissaias na escola, que me parece irrelevante se as meninas vão ou não vão de minissaia na escola, e tras disto gerou uma conclusão nos meninos de que todo aquele que via ou que discordava com a menina levar minissaia na escola era preconceituoso. Foi o professor que colocou esta conclusão no final do debate. Por que não deixar, primeiro, que os próprios alunos tomem decisões ao respeito? Alguns alunos se posicionaram em outro debate sobre contrários a migrações sem certa regulamentação em Europa. O professor desqualificou abertamente estes alunos, falando que sua fala era fascista e que não podia ser colocada, expressada diante dos demais. A mim me parece um posicionamento Mas, Diego, de novo vou caminhar para um cenário fictício, né? Assim, desculpa, eu não estou defendendo o ponto de vista do aluno. Se esse professor, que o aluno teria direito a defender. Se esse professor diz, então, que o imigrante sírio ele não vai entrar na Alemanha e o alemão tem o maior direito de negar a entrada... Também não, está errado. Se ele está colocando o debate como uma ferramenta de gerar consciência crítica, de que os alunos manifestem suas próprias palavras em uma aula que é de português, por Deus, mas tudo bem, me parece que ele deveria moderar o debate, nortear o debate, até poderia dar sua opinião no final, mas respeitar a opinião de cada um dos alunos. Olha, para mim isso é questão pedagógica, não é ideológica. O que você acha que a lei quer, Paulo, no fundo? Olha, o que essa lei quer, na verdade, é, no momento em que o país vive várias questões políticas importantes, né? Que, a meu ver, passam por um retrocesso do ponto de vista de conquistas democráticas que nós tivemos. E que não conversa. A lei divide, a situação divide. Bota um muro lá no meio da Praça dos Três Poderes e divide. Eu estou falando claramente do que foi a chegada de Temer ao poder, o que foi a retirada da presidente Dilma. Para mim, isso caracteriza, a meu ver, um golpe de Estado. E aí, tanto a escola sem partido como a ideologia de gênero ganham ascenso nesse momento, porque representa a posição conservadora, representa a posição, a meu ver, que tenta passar uma ideia progressista, por isso que é uma falácia, quando articula um campo
a princípio de neutralidade, mas que toma uma posição de controle, rompe a relação de solidariedade no qual a escola deve trabalhar. Esse é o grande princípio da organização escolar, a bendita solidariedade orgânica que o Durkheim tanto fala, pela vigilância. E o que é pior, acredita que a família é o lugar onde a educação se dá. Quando nós sabemos... Perdão. O senhor não acredita, então, que a família Senhor, a modernidade, o espaço onde a educação se dá? Olha, a modernidade, nas suas várias versões, eu estou pegando autores como Durkheim, como Weber, como outros teóricos da sociologia, que vão dizer que a sociologia primária feita pela família é da ordem privada, é dos interesses privados. Okay. Nós sabemos o senhor negou o senhor pode que deixar terminar, o senhor pode deixar eu terminar, claro, por favor. Essa formação que dá à família atende interesses dos pais, que professam ideias, convicções, valores que lhes são pertinentes. Por isso que a escola é pública, por isso que a escola é laica, por isso que a escola tem que ser gratuita, porque é lá, nesse espaço, aí sim, de uma neutralidade, da influência das particularidades das famílias, que se constroem valores públicos. Esses valores públicos exigem um outro processo de socialização, que é um ambiente escolar. É lá, eu tenho que concluir meu raciocínio. Claro. É na escola que meninos vão conviver com meninas. E o debate se usa ou não usa minissaia é importante para meninos e meninas. Não para que obrigue as meninas a usarem minissaia, mas para que os meninos percebam que, se a menina usa minissaia, ele não deve interpretar isso como pode passar a mão. Afinal de contas, vivemos a cultura do estupro, vivemos a cultura do assédio, vivemos a cultura em que as meninas são objetos do machismo. Ou a escola discute isso, ela vai fazer o quê? Proibir o uso da minissaia? Porque nesse contexto, que esse princípio articulado pela escola sem partido, se você desdobra, é a proibição, né? E a escola, ao contrário, a escola é para trazer todos os temas que são relevantes. Além de que, se você pensar nessa mesma linha da violência de gênero, há famílias que, infelizmente, cometem abusos de gênero. A violência doméstica, abusos com meninas, com meninos, e muitas vezes é a escola que vai proteger essas crianças. Sim. Então, se a escola não discute gênero, se a escola não discute o campo da sexualidade, que essa, inclusive, uma das maiores demandas para o espaço escolar, prevenção disso, prevenção daquilo, cuidado da infância, cuidado da adolescência, quem irá fazer? Sim. Qual a instituição pública que você tem, aí sim eu concordo com o senhor, que você tem uma audiência cativa? Tem porque é lei, porque é direito. E os professores cuidam disso. Aqueles que não cuidam são punidos. Eu fui interventor de escola... Professor Paulo, deixa eu só caminhar para o conta intervalo, disso, porque a gente vai ter mais tempo para poder retornar. Diego, a gente volta com a contraposição. Vamos a um breve intervalo. Fique conosco.